Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar de Corinthians? Dentinho livre no mercado, situação de Paulinho e William de volta. O Silvinho tá com moral, hein? E eu vou explicar por quê. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Muitas informações do Timão nesta segunda-feira, começo de semana, na arrancada, depois de mais uma vitória, né? A quinta consecutiva em casa. A Fiel realmente tem feito a diferença desses 5 jogos em que o Corinthians venceu consecutivamente jogando no seu estádio. 4 deles tinha público. E realmente tem sido um reforço fundamental nessa reta final de temporada, na disputa por uma vaga na Libertadores, o que deve acontecer. A gente não sabe ainda a fase de grupos ou pré-Libertadores, porque teremos mais do que 6 vagas, e hoje o Corinthians é o 6º, mas eu imagino que o Corinthians vá conseguir disputar a Libertadores do ano que vem. Tem grandes chances disso acontecer, resta saber em qual posição. Falando em reforço, né, a Fiel tá se tornando um grande reforço, tem notícias que a gente precisa esclarecer. Por exemplo, o Dentinho ficou livre no mercado, vejam só. Aquilo que muitos torcedores esperavam lá atrás, outros nem tanto. O Dentinho dividiu opiniões desde que a gente trouxe aqui informações da possibilidade do Corinthians trazer o Dentinho. Eu acompanhando vocês aqui, porque eu leio sempre os comentários e tudo mais, nas lives também respondo vocês. Tinha muita gente em dúvida, porque o Dentinho já não é mais nenhum garoto, tem 32 anos e passou boa parte da sua carreira jogando no futebol ucraniano. Mesmo que em alguns momentos, né, disputando a Liga dos Campeões da Europa, ou seja, o mais alto nível do futebol mundial, a sua base foi em um futebol de um nível abaixo dos grandes centros. Mas tem uma identificação, óbvio, né? O Dentinho tem uma ligação muito forte com o Corinthians, com a diretoria do Corinthians, e se sabia que o contrato dele encerraria em novembro e que havia muito a possibilidade dele voltar para o Brasil, querer jogar, inclusive no Corinthians. Pois bem, a situação mudou. No começo da temporada, mesmo que houvesse a perspectiva do Corinthians contratar com um ajuste nas contas feito pela diretoria, o Dentinho era visto como uma possibilidade muito concreta de, ao retornar, especialmente sem contrato, apenas pelo salário, com pagamento de algumas luvas e tudo mais, bonificação na assinatura do contrato, que vocês sabem, pela ligação que ele tem com o André Sanches e com vários membros dessa diretoria, o Dentinho fatalmente jogaria no Corinthians. Só que talvez, mesmo com o planejamento de contratar jogadores de renome, talvez o próprio Corinthians, o próprio Duílio Monteiro Alves, não imaginou que pudesse fazer tantas contratações de peso. Esses nomes que o Corinthians trouxe, eles são muito decisivos, eles são influentes, eles são de um alto escalão. São jogadores titulares que ganham um alto salário, mas que o Corinthians pôde contratar para reforçar o seu time. Então a avaliação de momento é que o Corinthians não precisa, não tem como prioridade um jogador do nível do Dentinho. Não é só o nível, é a idade, 32 anos, um jogador para uma posição em que o Corinthians hoje tem, digamos, outros atletas, como o próprio William, Roger Guedes e jogadores das categorias de base, né? O entendimento do Corinthians é que trazer o Dentinho travaria o crescimento de atletas da base que o clube pretende promover. Então, dentro dessa realidade, hoje o Dentinho já não é mais uma prioridade. Ele pode ter sido uma vontade, um desejo lá atrás, de novo, pela ligação que ele tem, por estar livre no mercado, pelas condições financeiras daqui a pouco interessantes, de um time que não tinha realmente reforços do meio para frente, não tinha nem uma qualidade assim necessária para disputar títulos. O Dentinho talvez fosse visto como algo interessante de um negócio de ocasião. Hoje não é mais. Então o Dentinho, livre no mercado, depois de quase 10 anos do Shakhtar, se despediu lá. Os números dele também não recomendam, isso o torcedor leva em consideração. Ele tem quase 200 jogos e apenas 29 gols nesse período todo. Tem aí recentemente uma mudança de função, né? Ele jogando um pouco mais alternando, né, pelos lados, ouvindo de trás, não fazendo necessariamente a função de um centroavante, mas também podendo jogar por ali. Marcou gols recentes contra o Real Madrid na Liga dos Campeões, mas realmente mais do que isso o Dentinho não tem se destacado. Então, talvez por conta disso também o torcedor esteja um pouco resistente. Fora a idade mais avançada, né? Embora eu acho, aí vou dar a minha opinião, que pro nível do futebol brasileiro, o Dentinho hoje poderia colaborar, poderia ajudar. Claro que isso depende também da sua equação financeira. Você não vai gastar mais do que você já está gastando por um jogador que você não tem ideia
do que ele pode corresponder, já que ele saiu do Corinthians tem 10 anos, né? Então a gente precisa trabalhar com essa realidade. Acho que está super certa aí a diretoria do Corinthians em definir outros planos. O time precisa de um centroavante, já falei isso para vocês, mas precisa de um cara que venha e resolva os problemas do time. Talvez realmente esse cara não seja o Dentinho. Falando de outro reforço, o Paulinho, esse sim está cada vez mais próximo. Informações dos últimos dias dão conta de uma assinatura de contrato que ainda não foi formalizada, mas que deve acontecer pelos próximos 2 anos, com vencimentos aí na casa de... que aí depende de luvas também, pode variar entre 800 e 1 milhão. Pelo menos isso é o que está se falando. O Paulinho não será um jogador barato e aí... também a gente coloca junto da informação do Dentinho, né? Não sei se o Paulinho era uma necessidade também pela questão de elenco, mas a gente está falando do Paulinho, que é um jogador extremamente identificado com o clube, ídolo, talentoso, que faz o box-to-box, que constrói jogo. Eu comparo o Paulinho muito com o Renato Augusto. Acho que eles são jogadores muito complementares, e se assemelham muito pela característica de jogo e pelo que eles representam para o time. Eu estava na arena no último sábado e o Renato, que está sendo sacrificado de falso 9, quando ele é substituído pelo Silvinho, a galera se levantou e começou a aplaudir o Renato. Porque, e ele ainda já tinha recuado porque o Jô já tinha entrado, né? E aí a gente viu como o Renato pode auxiliar no meio de campo. O Renato já numa idade avançada... ele tem uma inteligência para jogar absurda e ele se doa muito pro time e tem uma liderança sobre os jovens, enfim, o Paulinho pode fazer esse mesmo caminho e o Renato quando sai ovacionado pelo estádio. Ele tem uma idolatria muito grande. O Paulinho talvez até maior pela relevância dos títulos que ele conquistou, mas acho que as histórias se assemelham mesmo, dá para você comparar. E o Paulinho, mas onde é que o Paulinho vai jogar? Esqueçam isso, gente. O campeonato, a temporada é muito longa, são muitas competições. Vejam só o William, que foi contratado e daqui a pouco enfrentou uma lesão aí que ficou fora 4 semanas. Já vou falar sobre ele aí na sequência e a possibilidade de retorno já em breve do meio atacante William. Mas aí você daqui a pouco tem que colocar um mosquito, porque muita gente falava assim, poxa, que pecado, né? O William, Roger Guedes, agora todo mundo chegou e não tem espaço para o mosquito. Em algum momento ele vai ter o espaço. E aí de repente surge um Gabriel Pereira jogando bem, daqui a pouco ele já não joga tão bem. Elenco. Isso é necessário. Então, trazer o Paulinho eu não vejo como um problema. Não é problema. Quando você tem uma temporada longa, um cara machuca, o outro não aguenta 90 minutos. Mas ele vai ser banco? Não sei. Não sei se ele vai ser banco, até acho que não. Mas isso é um segundo passo. Você ter esse cara no elenco, eu acho, e se você pode ter, não dá para abrir mão de um cara como o Paulinho, que já tá treinando no CT e só pode jogar a partir de janeiro, você sabe muito bem disso, e pretende aí assinar 2 anos de contrato com o Corinthians, isso já tá, né, praticamente certo. O Dentinho fora e o Paulinho sim, uma realidade já do clube. O William já está voltando aos trabalhos e a tendência é que ele esteja à disposição ou seja relacionado inclusive para o jogo contra o Cuiabá no próximo sábado às 9 da noite na Neoquímica Arena. Nessa semana ainda não, né, no jogo contra o Galo não, mas na semana que vem fecha o período de 4 semanas do edema que ele teve na coxa. A previsão era de 4 a 5 semanas. Ele deu uma recuperada boa, inclusive com a expectativa de voltar antes do prazo. Então existe uma expectativa, como ele vai ter a semana toda para trabalhar com bola, com o elenco, de que ele seja relacionado para sábado contra o Cuiabá. Se ele vai entrar, não sabemos. Se vai entrar alguns minutos, não sabemos. Que ele comece o jogo muito difícil. Se ele não for nem relacionado, pode ser uma preservação para que ele retorne no meio da semana que vem contra o Flamengo. Isso pode acontecer também. E aí, em último caso, lá para o dia 21 de novembro, se eu não me engano, para o jogo contra o Santos. E aí está dentro da previsão inicial que a gente imaginava, final de novembro. É bom lembrar que o William ainda vai voltar sem o chamado ritmo de jogo e que talvez os 100% das suas condições realmente só retornem na temporada que vem. Mas fundamental, mesmo que por alguns minutos você ter o William nessa reta final em que o clube tá brigando por uma vaga na Libertadores, porque mesmo ele entrando no segundo tempo, mesmo jogando alguns minutos, começando o jogo, a gente sabe da qualidade técnica desse jogador. Então é uma boa notícia. Pode ser que ele já volte no próximo final de semana. Eu queria falar sobre a manchete que eu coloquei na abertura desse vídeo, sobre o Silvinho estar com moral. O Silvinho, ele, de novo, né, divide muitas opiniões. E na verdade tem uma maioria, pelo termômetro que eu faço aqui com vocês, né, de pessoas que não concordam com as decisões do Silvinho.
A gente não concorda com várias, eu não vou falar por mim, não concordo com várias decisões do Silvinho. Acho que às vezes ele parece, não é o caso, acho que não é o caso, mas parece fazer de propósito, escalar mal para mexer bem e ser elogiado ao final do jogo quando ele faz bem as substituições. Mas poxa vida, por que não começa o time melhor, né? Ele tem feito algumas tentativas, algumas dão certo, outras não, mas por que eu digo que ele está com moral? Se vocês não assistiram os bastidores da vitória sobre o Fortaleza, você que é torcedor do Corinthians, faça isso na Corinthians TV. O Silvinho ele tem um jeito de gerir o grupo que faz toda a diferença para o trabalho de um técnico. Que, claro, não é só isso, ele tem que ter o seu planejamento tático, ele tem que ter as suas escolhas, ele tem que ter o resultado, mas essa relação técnico-jogadores, ela derruba muitas vezes um treinador. E o que a gente nota é uma convergência muito grande. Porque o Silvinho é um cara, você pode questionar o trabalho dele, mas ele é um cara muito Corinthians. Ele é um cara muito identificado, não estou dizendo que a Fiel o identifica, estou dizendo que ele é um cara muito identificado com o clube. Ele tem uma vontade maluca de dar certo no clube do coração, no clube onde ele foi formado, no clube onde ele se destacou e foi vendido para a Europa e jogou em grandes clubes. Ele abraçando, nas imagens dos bastidores, abraçando jogador a jogador, a forma como os jogadores se dirigiam a ele, os dirigentes, o Alessandro, do Duílio, abraçando ele depois da vitória, me faz crer que esse cara tem ele tem uma confiança muito grande das pessoas que estão ali. Isso não significa, obviamente, que ele vai ficar 10 anos no clube, nem que ele vai permanecer para a próxima temporada. É claro que não. Depende de resultado, depende de uma avaliação muito mais criteriosa do que minimamente esse símbolo, né? Essa figura que eu estou fazendo para vocês de algo que os bastidores do clube revelaram muito bem. Mas isso é importante, gente. Isso é um ingrediente. Essa relação técnico-jogadores, essa sintonia que eles têm e que demonstram, não só nesses vídeos, né, mas esses vídeos eles revelam aquele momento mais descontraído do atleta, né, que não está sob as câmeras, digamos, tradicionais dos veículos ou do estádio ou público. Não, está dentro de uma câmera interna que a gente sabe que vai externamente, mas que está ali no ambiente mais familiar do jogador, do elenco. Ele está nas entranhas do vestiário, nas paredes do vestiário e às vezes se soltam mais com a câmera da TV oficial do clube. E ali você vê que existe uma relação muito verdadeira. Eu acho que isso vai fazer com que, isso é meio óbvio até o que eu vou dizer, que o Silvinho permaneça até o fim dessa temporada e talvez combine até com a tendência que eu tenho passado para vocês, de que o Silvinho vai permanecer para o ano que vem. Ele tem contrato, né? Na verdade, a gente só coloca uma possibilidade de não por conta da pressão externa que ele sofre, por conta dos resultados, a torcida organizada pediu a cabeça dele, essas coisas que a gente tem que... Não, mas o Silvinho tem contrato até o fim do ano que vem. O que também não significa muita coisa se a diretoria entender que precisa de um outro comandante para a temporada que vem. Só que tudo vai me indicando de que a confiança no trabalho ela existe e que pelo menos... não sei até quando, né? Mas pelo menos a virada do ano, o Silvinho deve participar do planejamento para a próxima temporada e deve continuar. Isso é tudo sensação, tá, gente? E também algumas informações que a gente colhe da confiança que a diretoria tem no trabalho do técnico. Então, é apenas um relato que eu fiz questão de trazer aqui para vocês. E aí, o que vocês acharam de todas essas notícias? É só comentar aqui e inscrever-se no canal. Poxa vida, inscreva-se no canal, isso me ajuda bastante. Obrigado a todos que já estão inscritos. Eu volto na próxima. Tchau!